Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez. Essa semana foi uma semana de alguns atendimentos e todas as vezes que eu vejo assim algum ponto em comum que eu acho interessante trazer um esclarecimento, a gente posta aqui, porque é aquilo que serve, né, para orientação para a nossa vida também pode servir para orientação na vida de alguém. E eu vou falar de um caso hoje, né, que se repetiu durante toda a semana de uma forma até que assustadora. Eu confesso que eu nunca atendi de uma vez só tantos casos sobre o mesmo assunto. E eu estava até me preparando de manhã, pedindo para Deus uma palavra sobre. E Deus compartilhou em 2 Samuel, capítulo 13. Eu não vou ler o capítulo todo, ali até o versículo 22. Se você tem curiosidade, é 2 Samuel, capítulo 13, começa no versículo 1 e vai até o versículo 22. Mas eu não vou ler todo, eu vou só pontuando algumas partes que são importantes. O tema hoje da nossa reflexão é sobre manipulação, né? E a pergunta que eu fiz para Deus foi: onde está a manipulação na Bíblia? Né? Se tinha alguma referência bíblica acerca de manipulação. E eu já tinha feito outros estudos, né? Tem um estudo que eu vou publicar aqui, Colocando o Diabo no Divã. E se eu pudesse colocar o diabo no divã, né, ele teria um transtorno. Que transtorno seria do diabo? Um transtorno de personalidade narcisista grandioso, né? O diabo é um ser que é uma coisa, mas quer ser algo maior, né? Isso é a questão da grandiosidade. A questão que ele é uma coisa, mas ele quer ser outra, né? A questão do transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade é uma pessoa que é uma coisa, mas ela crê que é outra coisa. E quando isso tem de ser grandioso, é o transtorno de personalidade grandioso. E tem o transtorno de personalidade oculto, que é aquele que se acha muito, mas de fato não é, tem consciência de que não é, mas justifica o não ser no universo. Então, eu não sou uma pessoa de sucesso porque o universo é contra mim. Eu não sou uma pessoa de sucesso porque o mundo não abriu as portas necessárias. Então, ele é uma vítima do mundo, né? Mas, e também a questão da mentira, né? Quem tem transtorno de personalidade narcisista é um mentiroso crônico. E Satanás é o pai da mentira. Então, existem coisas que são muito parecidas com o transtornado de personalidade narcisista grandioso, que são características que são muito comuns em Satanás. Mas não é isso que eu quero falar hoje. O que eu quero falar hoje é sobre um aspecto que tanto é presente na personalidade de Satanás, como é presente, eu costumo dizer, na personalidade de algumas pessoas que não têm maturidade emocional e psíquica, que são os manipuladores. Eu quero falar hoje de manipulação. É bem verdade que quando Satanás foi tentar Eva, existem alguns aspectos ali da personalidade manipuladora de Satanás que é muito parecida com a personalidade manipuladora do filho de Davi, chamado Amnon. Amnon era o filho primogênito de Davi que se apaixonou por Tamar, né? Se apaixonou, entre aspas, né? Porque pessoas manipuladoras não se apaixonam pelo seu objeto de manipulação. Pessoas manipuladoras, elas usam as pessoas justamente dessa forma, como objetos. Então, a Bíblia fala sobre amor, mas a gente vai ver depois, no desenrolar da história, que não é amor, que é apenas uma atração física. E vamos lá. Eu vou elencar 10 pontos
sobre como age o manipulador e como a gente pode se livrar, como a gente resolve esses casos de manipulação quando eles aparecem na nossa vida. O primeiro ponto é que o manipulador, ele não é alguém que age involuntariamente ou sem uma consciência. Ele sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe exatamente que está manipulando, tá? O manipulador, ele tem uma característica interessante que é observar o meio à volta dele. E ele analisa quais são as pessoas que são mais manipuláveis ou que é de mais fácil manipulação. Vou dar um exemplo. Quando a serpente, porque o objetivo de Satanás não era destruir o homem. O objetivo de Satanás é ferir a Deus, certo? Então, assim, o homem, ele é só o meio. Ele é só o meio pela qual ele alcança aquilo que ele quer, que é destruir a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. É uma raiva projetada. O manipulador, ele tem muito disso, né? Se ele tem raiva de você e ele não consegue te atingir, ele vai tentar atingir quem? Seu filho, né? Se o manipulador tem raiva de você e ele não consegue manipular você, ele vai tentar manipular quem ama você ou prejudicar quem ama você no intuito de te prejudicar. É assim que funciona. Em casos muito extremos de manipulação, né? Em pessoas aí que precisa fazer uma terapia, enfim. Mas é mais ou menos isso que acontece. E como Satanás é doente mental antes de qualquer coisa, é um espírito perturbado, ele age da mesma forma. Como ele não pode ir contra Deus, como ele não pode ferir Deus, como ele não pode atingir a Deus de qualquer forma, ele vai procurar o elo mais fraco. Quem é o elo mais fraco? Somos nós. Então ele vai tentar nos ferir para, em escala, ferir a Deus. Bom, primeiro ponto. Dentro do paraíso, eu tenho dois entes. Eu tenho Adão e tenho Eva. O Adão, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Ele é que teve a ordem direta do Pai, que era para não comer o fruto. A Eva teve uma ordem já terceirizada de Adão. Ela não teve contato direto com Deus sobre a ordem, né? Ela recebeu essa ordem de Adão, tanto que a ordem que Adão recebe de Deus é diferente da ordem que ela recebe de Adão. Deus fala para Adão, não coma, né? Aí Adão fala para Eva, não coma, não toque, não chegue perto, coloque uma cerca, não, mentira, mas ele dá outras ordens, né? Mas a princípio o que sai da boca de Deus é não coma. E aí, Satanás, como bom manipulador, porque um dos grandes poderes de Satanás é a manipulação, né? Ele não consegue fazer muito, então ele manipula para apresentar coisas maiores como na verdade são. Ele é um exímio manipulador. E ele vai até Eva. Por que Eva e não Adão? Porque Eva, naquele momento, naquele assunto, naquela circunstância, ela é mais manipulável. Tá certo? E aí ele não vai em cima de Adão. Porque se ele fosse em cima de Adão, Adão diria, Deus disse para não comer, porque ele recebeu o impacto da experiência direta da ordem. Então ele estava muito mais firme da ordem que Deus tinha dado a ele, entre aspas, né? E aí o que ele faz? Ele vai até Eva. E ele tenta manipular Eva, tentando distorcer aquilo que Deus tinha até então explicado a Adão. A explicação de Deus para Adão foi não coma, porque vocês vão morrer, porque vocês saberão a consciência entre o bem e o mal. E aí Satanás manipula Eva no sentido de tentar convencê-la de que a consciência do bem e do mal não é algo mal, mas é algo bom. Olha a manipulação. Primeira coisa,
se alguém tenta, ou muitas pessoas tentam manipular você, é porque você é uma pessoa de fácil manipulação. Mas, irmã Larusca, por que eu sou uma pessoa de fácil manipulação? Porque você não tem a certeza das coisas que você sabe acerca de você mesmo. Algumas decisões precisam ser tomadas e alguns limites precisam ser fixados. Agora eu vou falar sobre Amnon e Tamar. Amnon sentiu-se interessado, sentiu desejo por sua irmã. E na época, né, e sempre foi assim, o incesto era algo proibido na cultura judaica. Não era permitido mãe casar-se com filhos, né? Muito diferente das outras culturas, mas na cultura judaica isso não era um hábito, não era visto por bons olhos. Mas Amnon, numa manipulação, né? Porque se ele chega direto para Tamar e diz assim: Tamar, eu quero você. Ela ia dizer, como disse no capítulo, lá na metade do capítulo 13, ela fala: meu irmão, não faça isso. Isso vai ser visto com maus olhos. Isso é uma loucura. Ela fala com ele. Mas ele, cego pelo desejo, depois de ter armado muita coisa, então ele pensa: eu não posso falar direto com Tamar, porque eu não vou conseguir convencê-la do que eu quero. Então, quem eu vou convencer? Como eu vou convencer Tamar a vir até mim? Vou tentar entrar pela peça mais manipulável. Quem é a peça mais manipulável naquele momento que tem contato com Tamar? Davi. Então, Amnon chega, requer Davi como pai e faz uma chantagem emocional. Ele diz: ai, eu tô doente. Oh, meu Deus, tadinho. Ai, Jesus, te parece familiar isso, irmãos? Tem muita gente que se faz de doente, que se faz de fraco, que se faz de caído, que se faz de pobre coitado, que se faz de miserável. Para quê? Para tentar nos manipular. Porque se Amnon chega para Davi e fala assim: meu objetivo é ter a minha irmã, é tomar a minha irmã. Davi diz: você tá louco, rapaz? Então o manipulador, ele nunca vai dizer o que de fato ele quer, a intenção real dele na relação. Ele vai se fazer de pobre coitadinho. Aí ele chega pro pai e fala assim: pai, eu tô doente. Pede para que minha irmã venha cuidar de mim. Pede para que minha irmã venha cuidar de eu, que eu tô dodói. Ele já tinha tudo armado, já estava tudo na cabeça dele o que ele ia fazer. E aí Davi, cheio de boa intenção, né? Porque eu tenho certeza que naquele meio, porque quem assedia alguém, né? Quem deseja alguém, ele não voa assim. Esse desejo não vem do nada. Esse desejo ele aparece em palavras, em olhares, né? Mas geralmente o amor ele cega algumas intenções. A gente vê muitos casos em que a gente fala assim: poxa, mas o seu filho está fazendo isso, e diz: mas meu filho? O amor cega, irmãos. Mas não é possível, meu filho. Porque com os nossos filhos ou com quem a gente ama, a gente tem uma história. Às vezes a gente deixa influenciar-se pela história e não vê as transformações do ser, né? E às vezes a gente tende a não acreditar em certos aspectos, a gente não acredita, né? As pessoas que a gente ama e que a gente tem uma história, a gente tem mesmo dificuldade de aceitar as transformações daquela pessoa, ainda mais se for uma transformação ruim. Encarar verdades sobre quem a gente ama é duro demais, né? E Davi, achando que o filho estava doente, pediu para que Tamar fosse cuidar do irmão. E aí vem a segunda questão sobre o manipulador.
O manipulador, ele sempre vai tentar descredibilizar quem você é, seus princípios, sua personalidade, seu ego, tá certo? Os valores pelos quais você rege a sua vida. O manipulador, a primeira coisa que ele fez com Eva, né, foi descredibilizar a ordem, descredibilizar o princípio, relativizar. O manipulador sempre relativiza princípios. Então, é muito importante você ter os seus princípios fixos, claros, objetivos e citados permanentemente. Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um princípio que eu geralmente não costumo revelar segredos, tá? Eu não revelo segredos, é um princípio. É um princípio meu, não revelo segredos e ponto. Mas eu já tive situações da pessoa no intuito de me manipular, falar assim, mas eu quero saber para ajudar. Eu digo, não revelo princípio, não revelo segredos. Mas a pessoa está passando mal, não revelo segredos. Mas a pessoa está sem telefone, não revelo segredos. Mas não revelo segredos. Então, a gente precisa, mas em algum momento da minha vida, eu construí esse princípio comigo. Tá certo? Eu não revelo segredos. Ponto. Então, assim, em algum momento, você precisa determinar esses princípios. Qual seria o princípio de Eva naquele momento? Não comer o fruto. Ponto. Mas o fruto é delicioso. Não posso comer. Mas você vai ter a consciência do bem e do mal. Você vai ficar inteligente. Não posso comer. Mas é porque Deus não explicou muito bem. Não posso comer. Mas que... Porque o manipulador ele vai tentar relativizar o seu princípio. E você precisa ser veemente nisso. Ser fixo, ser chato. Inclusive, a pessoa manipuladora, se você ficar categoricamente citando o seu princípio, ela vai dizer, ou ele vai dizer, chata. Por que você é chato? Por que você é chata? Porque você não cede, porque você não relativiza os seus princípios. Se Eva não tivesse relativizado o princípio, ela não teria caído na manipulação. Tá? Então, primeiro, saiba os seus princípios, defina os seus princípios e não abra mão dos seus princípios. Qual é o seu exemplo de um caso que eu ouvi hoje cedo? Qual é a minha função dentro de casa, né? Dentro do meu núcleo familiar? É lavar a louça. Mas você pode lavar o banheiro? Primeiro eu vou lavar a louça. Mas você pode fazer comida? Primeiro eu vou lavar a louça. Mas você pode ir no mercado? Primeiro eu vou lavar a louça, porque minha responsabilidade com esta casa é lavar a louça. Depois eu faço o que não é minha alçada fazer. Depois eu faço o que não é minha responsabilidade fazer. E a gente tem um terceiro ponto, que é a questão da responsabilidade. O manipulador, primeiro, ele vai relativizar o seu princípio porque ele quer jogar nas suas costas uma responsabilidade que não é sua. Ele vai começar a plantar uma injustiça, né? Porque o que é justo? Cada um cumprir a sua responsabilidade. Quando você acopla a responsabilidade do outro, existe um desequilíbrio, existe uma injustiça. Qual é a função de Deus, né, no universo? Gerir todas as coisas. Qual era a função precípua do homem lá no paraíso? Era ter consciência do bem. O homem nasceu para ter consciência do bem. O homem nasceu para viver o que era bom. Não estava no projeto de Deus que o homem tivesse consciência do bem e do mal. Projeto não estava no script de Deus isso pra gente, né? Mas Deus era um ser que tinha consciência do bem e do mal. E como todo pai quer proteger a gente daquilo que é ruim, né? Satanás tem toda a consciência do que é mal. Então a responsabilidade dele por causa das escolhas dele.
Geralmente, responsabilidades são geradas por escolhas. E Satanás teve a escolha dele e optou em carregar em si toda a consciência do mal. Mas Satanás não quer ficar com isso sozinho. Não quis. Ele quis dividir isso. Então, a terceira coisa que a gente precisa entender é que o manipulador quer que você coloque sobre você uma responsabilidade que não é sua. Quando Davi pediu para que Tamar fosse até a casa de Aminon, seu irmão, para cuidar dele, o que Tamar deveria ter feito? Pai, Aminon não tem esposa? Pai, Aminon não tem servas? Pai, Aminon não tem uma cozinheira? Não tem uma cuidadora? Ele era rei, ele era primogênito, né? Ele era príncipe primogênito. Não tinha ninguém que pudesse lá fazer um bolo para ele porque ele estava doente. E aí, quando ela tomou para si uma responsabilidade que não era dela, porque ela era princesa e não era cozinheira, ela acaba entrando no terceiro passo daquele que brevemente fará aquilo que o manipulador deseja. Porque, na verdade, o manipulador ele tem uma intenção, ele quer algo de você e ele vai fazer todo um jogo para que você acabe executando aquilo que ele quer que você faça para cumprir o desejo do próprio coração ou para alguma vantagem, enfim, por aí vai. Cada manipulador tem as suas próprias intenções ocultas que a gente nunca sabe, né? Pois bem, quarto ponto. O quarto ponto é do isolamento. Todo manipulador, ele vai primeiro ele já abarcou a sua essência, já relativizou os seus princípios, ele já te incumbiu de uma responsabilidade que não é sua, agora ele vai tentar te isolar. Porque incumbido de uma pressão que não é sua, de algo que você não escolheu fazer, de uma responsabilidade que você você está escolhendo, mas você não semeou, então a sua estrutura cognitiva não está preparada para lidar com aquilo porque foi uma responsabilidade que caiu no seu colo. Ele vai agora tentar isolar para que você não receba orientações de outras pessoas. É muito comum, tá certo? O companheiro abusivo separar a esposa de amigas, separar a esposa de famílias. A mulher manipuladora também. É muito comum ela começar a colocar defeito em amigas, em parentes, em familiares, justamente porque ela quer isolar, porque separa para manipular, separa para vencer, divide para vencer. Então, o quarto ponto da manipulação, quando eu vou lá para Gênesis, né? Você não vê a serpente conversando com Eva e Adão. Ela espera um período, um momento, em que Eva está só. Porque manipular uma pessoa que está sozinha é muito mais fácil. Tá? Então, ela vai manipular, desconfie. Se uma pessoa só fala com você sozinha, quando chega alguém na roda, ela muda drasticamente de assunto. Desconfie, porque na verdade o manipulador, ele só quer falar daquele determinado assunto com você, porque é você que ele quer manipular, você é o objeto de manipulação, você é o objetivo, você é o objetivo da manipulação. Então desconfie. Quando você fala assim, vou consultar outra pessoa, e essa pessoa diz, não faz isso não, é só entre eu e você. Desconfie, tá? Essa pessoa provavelmente está tentando manipular você. Vamos sair. Vou falar para minha mãe. Não fala para sua mãe não. Não, fala para sua mãe sim. Alguém está querendo te levar para algum lugar. Eu vou falar com meu esposo, vou falar com a minha esposa, vou falar com a minha mãe, eu vou falar com o meu pastor, vou falar com o meu líder, eu vou falar com um amigo. Não fala não. Desconfie. Desconfie, porque o manipulador, ele age isolando as pessoas,
Se alguém está querendo isolar você numa situação, cai fora. Que isso é manipulação. Pois bem, e foi muito parecido, porque Amnon, Tamar chegou, fez o bolo para apresentar para o irmão. Mais uma vez ele mente, porque os manipuladores são muito mentirosos. Ele diz que não vai comer. Olha que interessante. Na verdade, ele mente, porque na verdade ele não está doente e na verdade ele não está com fome, né? O que ele quer é abusar da irmã. É igual Satanás, ele não fala que a intenção real, ele não está querendo que Eva evolua em conhecimento. Ele está querendo fazer com que Eva caia para ferir a essência de Deus. Então o manipulador, ele sempre tem um objetivo obscuro que ele não fala para ninguém, né? E aí ele vai isolar, Amnon vai isolar Tamar. Ele diz, não, eu não estou com fome, eu não quero comer, não me sinto bem para comer. Né? Tipo, deve ter inventado o caô, tipo, tô enjoado, alguma coisa desse tipo. E aí ele pede para que todos os servos saiam do quarto. Olha isso. Ele pede para que todos os servos saiam do quarto e que fique só Tamar. Tamar era para ter feito o quê? Ter saído junto. Não me cabe ficar aqui, meu irmão, com você sozinho. Não vou permitir que você me manipule dessa forma. Mas não. O que Tamar fez? Ficou. E aí, quando Amnon pede para que os servos saiam e fiquem sozinho com ela, aí ele tenta convencê-lo dizendo que gosta dela. E ela diz que não, que isso é uma loucura, que isso é uma doideira. E aí, ainda assim, quando ele vê que ele não consegue convencê-la, ele vai e a estupra, né? Ele vai forçadamente fazer aquilo que ele está planejado fazer desde o começo. Então, o primeiro ponto, se aproxima de pessoas manipuláveis. Segundo ponto, vai tentar questionar os teus princípios. Terceiro ponto, vai tentar te dar uma responsabilidade que não é sua. Quarto ponto, vai tentar isolar você. Quinto ponto, geralmente as pessoas que são manipuladoras, elas não se importam com as consequências daquilo que elas manipulam. Tá? Ela não se importa com as consequências daquilo que ela está fazendo. É uma pessoa tão egóica, é uma pessoa tão egoísta. Satanás é tão egoísta, é tão... sabe? De uma personalidade tão pequena e ínfima, um ser tão desprezível, né? Que ele não se importa, ele não pensou, né? Que aquele pecado poderia gerar um corpo carnal, que poderia nos gerar dor, lágrima, que poderia reconfigurar toda a transformação e a criação de Deus, que ia criar fome, sede, que as flores iam ter abrolhos, que os animais iam comer-se, que ia virar uma cadeia alimentar. Ele não pensa em nada disso. A pessoa manipuladora, ela só pensa no objetivo dela e o mundo que se exploda, né? Então, quando Tamar ela sofre o estupro e o irmão olha aquilo, bom, já tive o que eu quero. E talvez, né, deve ter sido uma experiência ruim, porque nenhuma mulher que é forçada a fazer algo, vai fazer algo com contentamento, com prazer, com alegria. Eu acredito que ela tenha gritado, eu acredito que ela tenha esmurrado ele, eu acredito que ela tenha reagido de alguma forma. Não foi prazeroso, nem para ela, nem para ele, porque, meu Deus, sabe, é um negócio assim, eu não sei o que passa pela cabeça de pessoas como essa, assim. Tamanho é o egoísmo. E eu acho que deve ter sido uma experiência ruim. Foi ruim para ela e com certeza foi ruim para ele. Ele se sentiu rejeitado. E aí, nessa raiva, né, da questão da rejeição, ele quer descartar ela. E aí ela fala, não faça isso comigo. Não me jogue daqui para fora. Não me expulse. Porque pior do que fazer isso que você fez comigo agora é me expulsar da sua casa dessa forma. Ele tá nem aí com a hora do Brasil. Porque o manipulador, ele só pensa nele. Ele só pensa no umbigo dele.
Ele só pensa no querer dele. Ele só pensa nos objetivos dele. Ele não quer saber. Ele não quer saber se você está com um problema financeiro porque você adquiriu uma dívida e ele não está nem aí. Ele não vai pagar e pronto, e você que se vire. Ele não está preocupado com o seu desequilíbrio emocional porque você se envolveu numa redemoinha de confusão. Ele sai e ainda diz que você é louca. O manipulador, ele não está nem aí, ele não se culpa. Além dele não ter consciência das consequências, ele não está nem aí para as responsabilidades. Não queira isso de um manipulador, não. Consciência é algo que o manipulador não tem. Não tem. Ele te enlouquece, te endivida, ele faz bagunça na tua vida e sai como se nada tivesse acontecido. E você que se vire. E aí é a mesma coisa com Satanás. Ele entra na tua vida, te direciona num monte de besteira, te dá um monte de conselho errado, você se ferra de verde e amarelo e ele sai da sua vida e você que arca com as consequências. Porque na hora de te orientar ao ruim, ao mal, ao perverso, ele tá do teu lado. Depois ele só cruza o braço e olha você cair no penhasco. Você acha que ele vai cair junto com você? Cai não, filho. Ele só vê você cair e ainda bate palma. E a mesma coisa, Minon, caramba. Em nenhum momento ele falou, caramba, o que eu fiz com a minha irmã? Meu Deus, não, irmão, vem aqui, me perdoa, me desculpa, eu não vou fazer isso com você, não, nada. Você não me serviu. Como eu achei que seria, não foi. Você para mim é descartável. Você para mim não serve mais. Tchau. E na verdade, o 6º ponto, né? Tanto o 5º, o 6º, né? E o 7º são nesse sentido. O manipulador, ele não se importa com a consequência. Ele não assume responsabilidades. E ele nunca se arrepende. Tá? A Minon não teve noções da consequência sobre a vida da irmã, que o pai poderia achar, do que o irmão poderia achar, do que o povo poderia achar. Quis nem saber. Não assumiu as consequências de pedir desculpa, de se colocar no lugar, de tentar resolver, sabe? Não. E nem assumem que erraram. Aminon o tempo todo se eximiu da responsabilidade. Absalão correndo atrás dele, falando. E ele, não fiz, porque é assim que o manipulador faz. Satanás faz a mesma coisa. Eu falei, eu não. Eu orientei, eu não. Isso aí, olha, Satanás é tão cretino, que ele é tão manipulador, que ele te orienta a fazer um negócio, te coloca numa situação para você fazer um negócio. Quando você faz, ele fala, aí ele te culpa e diz assim, você fez porque você quis. Você fez, você é isso, é aquilo. Ele te condena ainda, te culpa por uma situação que ele auxiliou e ajudou a você entrar naquela situação. Ele te coloca nessa situação, ele relativiza os seus princípios, ele te traz insegurança e quando você faz aquilo que ele orientou, ele ainda vem te culpar por aquilo que ele orientou. É claro que se você fez, a culpa é sua, manipulável é você, mas ele ainda te castiga como se você tivesse feito isso sozinho. Ele ainda te pune, ele ainda culpa a sua alma como se você tivesse feito isso sozinho e mais. E mais, ele não permite que você se levante. Ele chega para Tamar, Aminon chega para Tamar e trata Tamar como se a culpa tivesse sido dela. Trata ela como se fosse um lixo. Trata ela como se fosse ideia dela ter vindo para a casa dele para cuidar dele. Trata ela como se ela que tivesse tramado tudo e não ele. Mas na verdade foi ele que tramou tudo. E trata ela como se ela fosse culpada e rejeita ela e humilha ela e expulsa ela da casa dele como se ela fosse culpada, quando na verdade culpado era Aminon e não Tamar. Então, cuidado com quem não se preocupa com consequências, cuidado com quem não assume responsabilidades, cuidado com quem não assume seus próprios erros, cuidado com quem você fala assim, fulano, isso assim, tá errado.
E o fulano faz igual Adão e Eva fez lá no paraíso. Ah, Senhor, não fui eu. Foi a mulher que tu me deste. Ah, não, Senhor, não fui eu. Foi a cobra. Ah, Senhor, não é essa a postura. A postura é, fui eu aqui. Eu errei aqui. Então aqui eu vou me retratar e vou me consertar. Então cuidado com quem não assume culpa. Cuidado com quem não assume responsabilidade. Manipuladores costumam não assumir responsabilidade. Falamos que os manipuladores se aproximam de pessoas manipuláveis. Falei sobre o questionamento dos pilares que o manipulador faz. Falei sobre a tomada de responsabilidade, tá? Ele joga em cima de você uma responsabilidade que não é sua. Em contrapartida, ele te isola e tenta se abster das próprias responsabilidades, não se assume com as consequências dos atos que planeja, tá? Culpa o outro por atos que ele mesmo provoca, tá? Não se arrepende. Esses são os pontos até o 7, né? Agora a gente vai falar de 3 outros pontos que eu acho importante, que Tamar, quando ela percebe que ela foi violada, ela procura Absalão. Absalão, seu irmão. E Absalão, a princípio, Absalão faz dá uma ordem muito dura, né? Ele diz assim, cala-te. A princípio, mas como assim? Mas ela foi estuprada, cala-te. Cala-te porque ele é teu irmão. Porque Absalão está preocupado com como aquilo vai sair dali. Fica preocupado com a imagem do reino. Fica preocupado com as consequências, porque se ela sai contando aquilo para todo mundo, aquilo ia deturpar a própria imagem dela. Então, a princípio, ele fala, cala-te, ó. Você acabou de ser manipulado. Alguém influiu você a fazer algo que você não queria, e na hora você, cego, né, por todos esses jogos de manipulação, você não se dá conta, e aí você fez, pum. Aí chega a consequência, quando chega a consequência, que o manipulador se afasta, né, porque agora tá na hora de colher as consequências, ele não colhe consequências, ele te deixa sozinho. Quando ele te deixa sozinho, você, com a sua própria consciência, você, caramba, olha a droga, errei. E aí, nesse momento em que a sua consciência desperta e você começa a ver quem é quem ou o que é o que, a primeira coisa que aí você tem vontade de falar para todo mundo que te enganaram, que te iludiram, que te manipularam. Você sente a necessidade de se defender, de dizer que não é bem assim. Você sente essa necessidade, esse senso de justiça. E o que a Bíblia me relata, né? Inclusive, Deus dá a chance de que Adão e Eva se manifestem enquanto objetos da manipulação, mas depois Deus diz, ó, a consequência agora você vai ter que arcar com ela. E a mesma coisa, não importa se você fez algo que você se arrependeu, que foi ruim para você, manipulado ou não, você vai assumir as consequências disso. Ponto. Isso é um princípio divino. Porque Deus poderia ter perdoado Adão e Eva e não tirado eles do paraíso, porque eles comeram o fruto, porque foram influenciados por Satanás. Só que Deus falou, não, você não fez. Então, você vai assumir as consequências daquilo que você fez, daquilo que você decidiu. Ah, fui manipulada, mas decidiu. Ah, mas eu estava emocionalmente sendo levada, mas fez, mas falou, mas se posicionou, mas decidiu. Então, você vai assumir a consequência disso. Vou te ajudar, vou estar com você, mas você vai assumir as consequências disso. Eu acho muito parecido, porque, quebrei o prato. Mas é porque o fulano me empurrou. Pô, o fulano te empurrou, mas você não quebrou o prato? Quebrou. Foi um acidente? Foi, mas você não vai ter que pagar o prato? Vai. É assim que funciona. E aí, o que Absalão diz? Fala, cala-te. Assume a consequência. Segura essa bordosa. Fica na sua. Caramba, que triste. Eu rio, cara, mas olha, é muito difícil, irmãos, fazer isso. Eu sou uma pessoa altamente manipulável. E aí, quando eu vejo a consequência, eu falo, que droga. Eu só escuto Deus falando, agora tu segura essa onda.
seja firme. Agora segura essa peteca, entendeu? Já fez a besteira, agora segura a tua onda, entendeu? E cala-te. E engraçado que o manipulador, ele fica esperando o circo pegar fogo. O manipulador, ele fica esperando o circo pegar fogo para te descredibilizar. E aí, quando Absalão chega para Tamar e diz, cala-te, ele diz assim, não coloca combustível nessa fogueira. Fica, ó, calada. E Absalão dá esse conselho, e é o conselho que eu te dou. Ante uma manipulação, você percebeu que foi objeto de manipulação, que foi usado por uma manipulação, por uma peça de manobra? Percebeu? Cala-te. E observa. Observa. E vai começando a resgatar os teus princípios para que você não seja manipulado novamente. E à medida que o manipulador, quando você não fizer o escândalo se calar, o manipulador vai achar que ainda está com o poder de manipulação, mas ele não está mais, porque Deus já abriu a tua consciência. E você só observa. À medida que você for colocando para ele ou para ela, para essa manipulação, os teus princípios, a tendência é ele se afastar, porque você se transforma em alguém menos manipulável. E aí vem, né? Então, primeiro, cala-te, assume as consequências do que você fez, ou sendo manipulado ou não, assuma as consequências. 8. 9. Cala-te, não tenta se defender, não tenta falar mal do manipulador, não tenta convencer, porque ele já fez toda uma cama, toda uma situação, todo um processo de manipulação, para caso você se manifeste, ele ter como se defender. Não subestime o poder de um manipulador de influência. Ele é altamente influenciador. E ele não influencia só você, ele influencia outras pessoas à sua volta. Então, você nem sabe os caminhos de rato que ele fez à sua volta. Então, nem tenta. Tá? Só observa, assume a consequência, se cala e observa. Terceiro, Absalão mata Aminon. A irmã Larusca está querendo dizer para mim que eu vou matar quem me manipula de jeito nenhum, irmãos. A Bíblia diz que homicídio é pecado. Mas existe algo que você pode fazer para matar a pessoa que está manipulando você. Como? Não dê subsídio, não dê substância, não dê alimento, não dê nada que o motive para continuar estando perto de você. Não maltrate, porque não vai resolver. Não grite, não enlouqueça, mas cala-se. Cala-te no sentido de não expor o seu interior para essa pessoa. É matar essa pessoa dentro da sua realidade, dentro daquilo que você percebe, dentro das pessoas que você percebe que devam estar perto de você. Assim como Deus jogou lá para o inferno Satanás, não dá para você manter do seu lado pessoas manipuladoras. Assim como Deus não conseguiu conviver com Satanás, você não precisa conviver com pessoas manipuladoras. Então, como a gente faz isso? Ignore. Mas ignore como? A paz do Senhor Jesus, irmão, a paz. A paz, minha amiga, a paz. Oi, minha colega de trabalho, bom dia. Bom dia, meu colega de trabalho. Oi, vizinho, tudo bom? Oi, vizinho, tudo bom? Como você está? Estou bem. E você? Estou bem. Como anda essa graça? Estou bem. Estou bem, estou bem, estou bem, estou bem. Não tá triste? Não. Tá alegre? Não. Tá bem? Tô. Tá mal? Também não. Tô normal. Tá? O que acontece? A gente não vai dar a essa pessoa nenhuma transparência. A gente não vai dar a essa pessoa maneiras de se aproximar. Então, dá para eu ir na sua casa hoje? Poxa, não dá, vou no médico. Dá
Vem aqui em casa tomar um café, não posso, tô com a pressão alta, não posso tomar café. Vamos tomar chá também, não posso. Nada quente porque meu estômago tá ruim. E vai cortando, vai matando gradativamente essa pessoa da sua existência psíquica. Vai ter uma hora que essa pessoa vai perceber que você não é mais tão manipulável e a tendência é se afastar gradativamente. Esse processo precisa ser gradativo, tá? Não rompa de uma vez, pá! Porque ele vai perceber e vai fazer da sua vida um inferno e outros desdobramentos. Então, assim, gradativamente, gradativamente. Assim como é o Espírito Santo, com calma, com cautela, sem gritar, sem falar mal, sem fazer escândalo, gradativamente. Assim como o vento é o Espírito Santo, o vento, gradativamente, gradativamente, vai afastando essa pessoa da sua vida, vai afastando essas pessoas da sua realidade, gradativamente vai orando, pedindo a Deus estratégia, e gradativamente você vai matando os aminons que existem na sua vida para você ter uma vida eclesiástica, uma vida empresarial, uma vida familiar, com paz e longe dessas mariposas que rondam a sua vida e queiram roubar a sua paz. Não seja alguém facilmente manipulável, porque, afinal das contas, somos manipulados porque nos permitimos. Então, vamos revisar os pontos para a gente não esquecer. Primeiro, os manipuladores se aproximam de pessoas facilmente manipuláveis, tá certo? Pessoas que têm potência de produção, pessoas que são altamente empáticas, pessoas muito sensíveis, pessoas muito que se colocam no lugar do outro, pessoas muito doadoras. Então, você que tem esse perfil, se liga, hein? Segundo, ele questiona os seus pilares. Forme, fixe pilares e princípios que você vai seguir na sua vida. Tá certo? Não empresto dinheiro para ninguém. Ah, mas não empresto. Meu cartão. Não empresto cartão para ninguém. Ah, não empresto cartão. Ah, mas não empresto cartão. Ah, mas tá morrendo. Não empresto cartão. É princípio. Tenha os seus princípios, sejam eles quais forem, e que sirva aí para sua vida. Terceiro, não assuma sobre você uma responsabilidade que não é sua. Tá certo? Qual é a sua responsabilidade? Com seu marido, com seus filhos, se você for casado, casada, com seus pais, se você for solteiro, com teu chefe, quem paga as tuas contas, com o teu pastor, a qual você é membro de uma igreja, tá certo? Ou outros meios que você faça parte. Então, fora disso, não é sua responsabilidade. Não assuma responsabilidades que não são suas. Tá certo? Terceiro ponto. Quarto ponto, não permita-se ser isolado por alguém, tá? Sempre tente ter 2 ou 3 pessoas de sua confiança que você possa sempre estar conversando, até para essa pessoa te tirar desse miolo de manipulação, caso perceba que você está aí enredado nessa corrente, nesse ninho, né? Porque a cobra, ela vai, né? Eu achei muito interessante o uso da cobra, né? Como forma mítica da representação de Satanás, porque vai te enrolando, você nem percebe, quando vê, crack, já te quebrou. Então, a pessoa que está de fora, ela consegue ver melhor esse enrolar do manipulador, e de repente você que está dentro do miolo, você não consegue dar conta. Então, mantenha sempre 2, 3 pessoas que você confia para poder te ajudar a detectar esse isolamento. Não se isole, não é bom, tá? É sempre 2 ou 3 reunidos, né? Não é sozinha, 2 ou 3. Auxilia nessa questão também. Cuidado com quem não se importa com as consequências. Cuidado com quem não assume responsabilidades. E cuidado com quem não se arrepende do que faz. Quem nunca pede desculpas pelo que faz. Tá? 3 pontos para a gente poder nos livrarmos de pessoas manipuladoras. Caí numa manipulação agora, irmã Laruxa, o que eu faço? Primeiro,
cala-te. Segundo, detecte os sistemas que ele fez. Busque auxílio, busque pessoas que te apoiam. Foi o que Tamar fez com Absalão. E terceiro, gradativamente vá afastando essa pessoa da sua vida. Primeiro, cala-te. Segundo, assuma as consequências do que você fez, mesmo sendo manipulado, atraindo pessoas para te ajudar, para te apoiar nesse processo. E terceiro, mate gradativamente, psicologicamente, internamente, essa pessoa dentro de você. Tá bom? Espero ter ajudado, graça e paz da parte de Deus. Em nome de Jesus, que você consiga ser blindado a toda manipulação e toda investida de Satanás na sua vida. Beijo, fiquem com Deus.